Olá, amigos do canal Oficina de Autoconhecimento. Sejam bem-vindos. Se gostou do conteúdo, considere ajudar-me com sua inscrição neste canal, pois ela é muito apreciada e me fortalece para criar mais conteúdos. Apoie-me também com seu like em reconhecimento da utilidade do conteúdo que te ofereço. Acione o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus contatos. Gratidão por ajudar. Seguimos neste vídeo para os capítulo 13, do livro O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. Ótima audição para você. Livro O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. Capítulo 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Você leva cerca de 8, em 24 horas, dormindo, ou seja, 1/3 da sua vida. Esta é uma lei inexorável da vida. Aplica-se também aos reinos vegetal e animal. O sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. Muitas pessoas têm defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo, ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono. Um engano, pois nada descansa durante o sono. Seu coração, seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Se você come antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer. O seu subconsciente nunca descansa nem dorme. Está sempre ativa controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis surgem para você quando está adormecido. Por que dormimos? O Dr. John Bielo, notável autoridade em tudo que se refere ao sono, provou que à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões, ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. O Dr. Bielo afirma ainda: os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso, tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono. Oração, uma forma de sono. Sua mente consciente enfrenta contrariedades, conflitos e controvérsias o dia inteiro, por isso é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior do seu subconsciente. Exigindo orientação, forças e maior inteligência em todas as etapas de sua vida, você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos. Esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono, isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente. Efeitos alarmantes da falta de sono. A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada e deprimida. O Dr. George Stevenson, da Associação Nacional de Saúde Mental, declara: creio que se pode dizer com toda a segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono por dia para gozar de saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios. Os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede, em alguns casos, um colapso psíquico. Lembre-se, você recarrega-se espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. Você precisa dormir mais. Robert O'Brien, num artigo intitulado Talvez Você Precise Dormir Mais,
publicado em Seleções do Reader's Digest, relata a seguinte experiência com o sono. Nos últimos 3 anos efetuaram-se experiências no Instituto de Pesquisas do Exército Walter Reed, sediado na cidade de Washington. Os pacientes, mais de uma centena de voluntários militares e civis, foram mantidos acordados por um período de 4 dias. Milhares de testes foram realizados sobre os efeitos de seu comportamento e personalidade. Os resultados desses testes deram aos cientistas novas e surpreendentes perspectivas sobre os mistérios do sono. Sabem agora que o cérebro cansado aparentemente exige o sono com tanta sofreguidão que sacrificará tudo mais para alcançá-lo. Depois de apenas algumas horas de perda de sono, cochilos rápidos conhecidos como lapsos começaram a ocorrer na proporção de 3 ou 4 por hora. Como no sono verdadeiro, as pálpebras descaem e diminuem as batidas do coração. Cada lapso durava apenas uma fração de segundo. Algumas vezes lapsos eram períodos em branco, em outras eram povoados de imagens e fragmentos de sonhos. Na medida em que aumentavam as horas sem dormir, os lapsos se tornaram mais frequentes e de duração maior, talvez 2 ou 3 segundos. Mesmo que os pacientes estivessem pilotando um avião durante uma tempestade, não poderiam resistir ao microsono durante aqueles inestimáveis segundos. Isso talvez já tenha acontecido a você, como muitas pessoas que adormeceram ao volante de um carro podem testemunhar. Outro efeito alarmante da falta de sono foi seu ataque sobre a percepção e a memória humanas. Muitos pacientes privados de sono eram incapazes de reter uma informação por tempo suficiente para relacioná-la com a tarefa que supostamente deveriam executar. Ficavam totalmente confundidos em situações que exigiam que examinassem diversos fatores e sobre eles atuassem, como um piloto deve fazer quando habilmente coordena a direção do vento, a velocidade do ar, a altitude e a sua trajetória para fazer uma aterrissagem segura. O sono bom conselheiro. Uma jovem de Los Angeles, que costuma ouvir minhas palestras matutinas pelo rádio, contou-me que receberá uma vantajosa proposta para trabalhar em Nova York, com um salário 2 vezes maior. Estava indecisa sobre se devia aceitar ou não e, antes de dormir, pronunciou a seguinte oração: a inteligência criadora da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre para a vida e vai revelar-me a decisão correta, que me beneficia e a todos. Agradeço a resposta que tenho a certeza de receber. Ela repetiu essa oração simples diversas vezes antes de dormir, como um acalanto. Pela manhã teve uma persistente sensação de que não deveria aceitar a proposta. Recusou-a e os acontecimentos posteriores confirmaram a sabedoria de sua decisão, pois a companhia foi à falência poucos meses depois de lhe ser feita a proposta. O consciente pode estar correto quanto aos fatos objetivamente conhecidos, mas a faculdade intuitiva da mente subconsciente viu o fracasso da empresa em questão e induziu-a de acordo. Salvo do desastre certo. Mostrei como a sabedoria do subconsciente nos pode instruir e proteger de acordo com a nossa solicitação para uma ação correta quando formos dormir. Há muitos anos, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, recebi uma excelente proposta para trabalhar no Oriente e rezei em busca de orientação da seguinte maneira: a infinita inteligência que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar-me a ação correta em divina ordem. Reconhecerei a resposta quando ela vier. Repeti essa oração simples várias vezes, como uma canção de ninar, até adormecer. E, em sonho, tive a visão nítida das coisas que começariam a ocorrer 3 anos depois. Um velho amigo apareceu-me no sonho e disse-me: leia essa manchete, não vá. As manchetes de jornal que surgiram no sonho relacionavam-se com a guerra e o ataque a Pearl Harbor. De vez em quando, eu literalmente sonho. O mencionado sonho que tive foi, sem dúvida, uma dramatização do subconsciente, que projetou uma pessoa em quem eu confiava e que eu respeitava. Para alguns, o aviso pode vir em um sonho no qual aparece a mãe, que informa que não deve ir a tal ou qual lugar e por quê. Nosso subconsciente é onisciente. Conhece todas as coisas. Frequentemente nos fala em uma voz que nossa mente consciente imediatamente aceita como verdadeira.
Algumas vezes, o subconsciente nos avisa com uma voz que soa como a de nossa mãe ou de algum ente querido, fazendo-nos parar em nossa caminhada pela rua. Logo depois descobrimos que, se houvéssemos continuado, um objeto qualquer atirado de uma janela nos poderia ter caído na cabeça. Meu subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal e por isso sabia que os japoneses estavam planejando uma guerra e até mesmo quando a guerra começaria. O Dr. Hine, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Duke, reuniu uma vasta quantidade de provas mostrando que um grande número de pessoas no mundo inteiro vê acontecimentos antes que ocorram e, por isso, são capazes, em muitos casos, de evitar acontecimentos trágicos vistos com nitidez em um sonho. O sonho em que vi claramente a manchete do The New York Times ocorreu 3 anos antes da tragédia de Pearl Harbor. Por causa do sonho, cancelei imediatamente a viagem, de acordo com a compulsão subconsciente para assim agir. 3 anos depois, a Segunda Guerra Mundial confirmou a verdade da voz interior da intuição. Seu futuro está em sua mente subconsciente. Lembre-se de que o futuro, isto é, o resultado do seu pensamento habitual, já está em sua mente até que você o altere através da oração. O futuro de um país, da mesma forma, está no subconsciente coletivo do seu povo. Nada há de estranho nas manchetes dos jornais de Nova York que vi em sonho 3 anos antes de a guerra começar. A guerra já começava na mente e todos os planos de ataque já estavam gravados neste grande instrumento de registro que é a mente subconsciente ou inconsciente coletivo da mente universal. Os acontecimentos de amanhã estão em nosso subconsciente, bem como os da próxima semana e do próximo mês, e podem ser vistos por uma pessoa altamente sensível à força psíquica ou clarividente. Nenhum desastre ou tragédia nos pode acontecer se decidirmos rezar. Nada é predeterminado ou predestinado. Nossa atitude mental, isto é, a maneira como nós pensamos, sentimos e cremos, é que determina o nosso destino. Você pode, através da oração científica, já explicado em capítulo anterior, moldar, formar e criar o seu próprio destino. Colherás o que semeares. Uma soneca valeu-lhe $15.000. Um dos meus alunos enviou-me um recorte de jornal de 3 ou 4 anos, sobre um homem chamado Ray Armstrong, operário da fábrica de aço de Pittsburgh, dirigida pela corporação de aço Jones e Laughlin. Esse homem ganhou $15.000 por um sonho. Segundo o artigo, os engenheiros não conseguiam ajustar um disjuntor defeituoso à máquina de laminar que controlava a entrega de lingotes às câmaras de esfriamento. Os engenheiros tentaram em vão mais de 10 vezes o ajustamento das peças. Armstrong meditou bastante sobre o problema e tentou imaginar um novo tipo de peça que pudesse funcionar. Nada, porém, adiantava. Uma tarde, ele deitou-se para um cochilo e, antes de dormir, começou a pensar na solução para o problema do disjuntor. Sonhou depois com um modelo perfeito para o disjuntor. Ao despertar, fez um desenho de disjuntor projetado, de acordo com o seu sonho. Esse cochilo povoado de sonho valeu a Armstrong um cheque de $15.000, a maior recompensa que a firma já deu a um empregado por uma ideia nova. Como um famoso professor resolveu seu problema durante o sono. O Dr. H.V. Alprest, professor de História Síria da Universidade da Pensilvânia, relatou a seguinte experiência: em uma noite de sábado, eu me estava esgotando, na vã tentativa de decifrar 2 pequenos fragmentos de ágata que se supunha pertencerem aos anéis de alguns babilônicos. Por volta de meia-noite, exausto, fui deitar-me e tive um sonho extraordinário. Um sacerdote de Nippur, alto e magro, com uns 40 anos de idade, levou-me para a câmara o tesouro do templo, uma sala pequena, de teto baixo, sem janela, com ágatas e lápis-lazulis espalhados pelo chão. O sacerdote disse-me então o seguinte: os 2 fragmentos que você classificou separados nas páginas 22 e 26 pertencem à mesma peça, não são anéis. Os 2 primeiros aros serviam de brinco para a estátua do deus. Os 2 fragmentos, que você possui, faziam parte dos brincos. Se os juntar, verá confirmadas as minhas palavras. Despertei imediatamente.
Examinei os fragmentos, e para minha surpresa, o sonho confirmou-se. O problema estava finalmente resolvido. Isso demonstra claramente a manifestação criadora do nosso subconsciente, que conhece as respostas para todos os problemas. Como o subconsciente trabalhava para um famoso escritor enquanto ele dormia. Robert Louis Stevenson dedica, em um dos seus livros, Across the Plains, Através das Planícies, um capítulo inteiro aos seus sonhos. Estes eram bastante nítidos e ele tinha o hábito de dar instruções precisas ao seu subconsciente antes de dormir. Pedia, por exemplo, que seu subconsciente desenvolvesse histórias para ele enquanto dormia. Se seus recursos estavam diminuindo, dava ao seu subconsciente uma ordem mais ou menos assim: dê-me uma novela boa e emocionante, que alcance sucesso e me traga bons lucros. O seu subconsciente respondia de forma magnífica. Disse Stevenson, esses pequenos duendes, a inteligência e os poderes do subconsciente, podem contar-me uma história trecho a trecho, como um seriado, e manter-me a mim, seu suposto criador, durante todo o tempo, na ignorância completa do final. E acrescentou, a parte da minha obra feita quando estou desperto e consciente não é necessariamente minha, já que tudo demonstra, no final, mesmo nela, a influência dos duendes. Adormeça em paz e acorde alegre. Para os que sofrem de insônia, a oração que vou transcrever é bastante eficiente. Se este é o seu caso, repita-a devagar, em voz calma e impregnada de sentimento. Antes de adormecer, meus dedos do pé estão descontraídos. Meus tornozelos estão descontraídos, meus músculos abdominais estão descontraídos, meu coração e meus pulmões estão descontraídos, meu pescoço está descontraído, meu cérebro está descontraído, meu rosto está descontraído, meus olhos estão descontraídos, todo o meu corpo e mente estão descontraídos. Perdoo plena e espontaneamente a todos e desejo-lhes harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, em perfeito equilíbrio, sereno e calmo. Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio penetra em mim e uma calma imensa tranquiliza todo o meu ser, quando sinto a divina presença dentro de mim. Sei que sou curado pela realização da vida e do amor. Envolvo-me no manto do amor e adormeço pleno de boa vontade com todos. Durante a noite inteira a paz permanece comigo e pela manhã despertarei cheio de vida e amor. Um círculo de amor se ergue em redor de mim. Não temerei o mal, pois ele está comigo. Durmo em paz, desperto na alegria e nele vivo, caminho e existo. Sumário do que você pode fazer para obter as maravilhas do sono. 1. Se está preocupado com a possibilidade de não acordar na hora, sugira ao seu subconsciente, antes de dormir, a hora exata em que deseja levantar-se, e não perderá a hora. Não é preciso relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada é difícil demais para o seu subconsciente. 2. Seu subconsciente nunca dorme. Está sempre em atividade, controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos os demais antes de dormir, que assim o benefício se realizará muito mais rapidamente. 3. Você recebe orientação quando está dormindo, algumas vezes em sonho. As correntes de cura libertam-se também durante o sono e pela manhã você se sente rejuvenescido e revigorado. 4. Quando estiver perturbado por contrariedades e conflitos que teve durante o dia, aquiete as engrenagens da sua mente e pense na sabedoria e a inteligência existente no seu subconsciente, o qual está sempre pronto a responder-lhe. E assim você terá paz, força e confiança. 5. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. A falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono por dia. 6. As autoridades médicas ressaltam que a insônia precede colapsos psíquicos. 7. Você se recupera espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para a alegria e vitalidade da existência. 8. Seu cérebro cansado procura o sono tão vorazmente que sacrificará tudo para consegui-lo. Muitas pessoas que adormeceram ao volante de um automóvel testemunham isso.
9. As pessoas privadas de sono sofrem de perda parcial da memória e de má coordenação. Ficam atordoadas, confusas e desorientadas. 10. O sono traz bons conselhos. Antes de dormir, afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo. E, então, aguarde o seu caminho, que talvez venha ao despertar. 11. Confie inteiramente no seu subconsciente. Saiba que a tendência deste é sempre para a vida. De vez em quando, seu subconsciente lhe responde com um sonho bastante nítido ou uma visão noturna. Você pode ser prevenido por um sonho da mesma forma que o foi o autor deste livro. 12. Seu futuro está agora em sua mente, baseado em suas crenças e pensamentos habituais. Faça com que a infinita inteligência oriente e guie que tudo de bom lhe pertença, e assim seu futuro será maravilhoso. Acredite nele e aceite-o, espere o melhor e invariavelmente terá o melhor. 13. Se você está escrevendo uma novela, uma peça ou outro livro qualquer, ou se está trabalhando em alguma invenção, fale ao seu subconsciente à noite e apele corajosamente para que sua sabedoria, inteligência e poder orientem e dirijam e lhe revelem a peça, novela ou livro ideal, ou lhe revelem a solução perfeita para o problema que enfrenta. Reze desta maneira que surgirão maravilhas em sua vida.